Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos em Isaías 15. E o Isaías 16, eles falam da mesma história, é uma profecia contra Moabe. E quem é Moabe? Então, a origem remonta lá à história de Ló. Lembra Ló, que era primo de Abraão, e quando Abraão saiu ali de Ur dos Caldeus, ele levou seu primo Ló? E aí o seu primo Ló e ele teve uma hora que os pastores já estavam discutindo devido à pastagem dos rebanhos que estavam concorrendo. Então Abraão falou para Ló para onde ele gostaria de ir. Aí Ló disse que queria ir lá para as Campinas. Então Ló foi para as Campinas e foi se aproximando e foi morar lá em Sodoma. E o que acontece? Houve depois o que? A destruição de Sodoma e Gomorra. Então Ló, o Senhor só falou para a família de Ló sair de lá. Então Ló saiu, mandou ir para os montes e não olhar para trás. Então saiu Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Aí, ao subir o monte, a sua esposa olhou para trás e virou aquela estátua de sal. Então, essa história é bem conhecida, né? E Ló ali viveu com as suas filhas e as suas filhas queriam o quê? Dar descendência a seu pai. Então, embriagaram seu pai e tiveram filhos do seu pai. E aí se formou o quê? A nação de Moabe. Então, Moabe vem dos filhos de uma das filhas de Ló. Então, tem um parentesco com Abraão. Então, aí nasceu essa cidade, essa nação chamada Moabe, que são os moabitas. E quando Israel ali estava no Egito, e o Senhor libertou lá o povo de Israel do Egito, aí eles passaram pelo Mar Vermelho, aí eles passaram ali a parte do Sinai, do deserto, e para eles entrarem na terra de Canaã, eles deram uma volta. E essa volta depois, eles passaram lá no sul, bem na parte lá final do sul, depois de Israel. E entraram além do Mar Morto. Então, só para vocês imaginarem, vamos pensar, ó, o povo saindo lá do Egito, eles passaram pelo deserto, mas lembra que o Senhor falou que não levaria eles pelo caminho mais curto, porque eles iam ver muita guerra e iam desistir? Então, o que eles fizeram? Eles o quê? Foram para um caminho também mais longo e entraram por detrás ali de Israel, que eles tiveram que inclusive passar pelo Rio Jordão, tá? Só que antes de entrar ali em Israel, a tribo de Rubens preferiu ficar ali naquela terra, porque ao passar ali pelaquela terra tinha os amorreus e eles tiveram ali que lutar ali contra os amorreus e a tribo de Rubens se fixou naquele território. E dali em diante, os moabitas e israelitas nunca mais deixaram de se disputar o direito daquela terra aonde a tribo de Rubens ficou. E é a mesma guerra que a gente vê hoje entre israelitas e palestinos, ficou essa mesma guerra aqui, tá? Então, o que acontece? O Senhor não permitiu que Israel se levantasse contra Moabe. Mesmo Moabe se levantando também quando estava indo lá para entrar na terra prometida, o Senhor não permitiu que Moabe fosse atacada por Israel, mesmo Moabe se levantando contra Israel, porque o Senhor falou que eles tinham um parentesco com Israel. Mas depois nós vamos ver mais para frente, até se vocês derem uma olhada em Juízes capítulo 3, versículos... Espera só um momentinho aqui, deixa eu ver onde eu marquei aqui. Juízes capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, vai falar o quê? Que
que os Moabes se juntaram aqui, os Moabitas se juntaram contra os filhos aqui de Israel e fizeram aqui realmente uma carnificina aqui junto à tribo de Rubens. Então, tudo isso já tinha acontecido, tá? E agora, o capítulo 15, nós vamos ver o profeta Isaías falando o quê? Uma profecia contra Moabe. Só que essa profecia ainda não tinha acontecido. Nós vamos ver que depois, no capítulo 16, ele vai falar quando vai acontecer. Então, ele está dizendo aqui, olha, sentença contra Moabe. Então, uma profecia contra Moabe. Certamente, numa noite foi assolada Ar de Moabe e ela está destruída. Então, o que acontece? Veio um exército, provavelmente o exército assírico de Senaqueribe. Ele veio e destruiu Moabe numa única noite, tá? Certamente, numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. Então, aqui, Kir talvez seja a capital de Moabe, tá? Então, aqui, olha, diz versículo 2: sobe-se ao templo e a de bom aos altos para chorar, nos montes Nebos e Medeba, lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Então, ele está dizendo que o que restaram aqui das pessoas, tudo, eles sobem ali ao templo para chorar perante o seu Deus, aonde está lá no Monte Nebo e no Monte Medeba. E ali eles vão lamentar e chorar. E eles ali, nesse lamento, eles cortam a barba, raspam a cabeça, que isso é um sinal de desespero, de tristeza. E eles vão se vestir, aqui o versículo 3 diz, de panos de sacos nas ruas. Era um tecido feito de pano de bode. E era um tecido assim que passava na pele e ele ia machucando a pele. Era uma forma de dizer que eles estavam com muita dor. E nos terraços, e eles subiam nos terraços e nas suas praças, andando uivando e chorando abundantemente. E aqui alguns autores dizem que até o próprio exército, aqueles que deveriam se proteger, né, estavam aí chorando. Não se sabe também que se isso já foi após, ou eles já sabiam que vinha um exército e já estavam dessa forma, tá? Então aqui, por que terraço? Porque as casas no Oriente Médio, elas não são casas igual a nossa aqui no Brasil, que tem esse telhado tal, porque lá tem muita pouca chuva. Então naquela época, era o que? Era vários galhos de árvores, né? Trançados, e no meio deles muitas vezes tinha pedra, tinha barro. Então, em cima da casa, o terraço, era um lugar que muitas vezes eles punham a cadeira para descansar no final do dia, para conversar. Era um lugar de secar os cereais também. E também era esse local onde eles iam para lamentar, o lamento ali, o chorar. As casas eram pequenas antigamente e eles usavam muito o espaço externo, né? E aí fala assim que eles estão ali andando nas praças, estão uivando, é um choro realmente de uivar, de exclamar. E sabe que me chama também a atenção? Tanto o povo israelita quanto os outros povos nessa época, e a gente vê até Davi nos seus salmos, eles expressam seus sentimentos. Eles expressam quando estão tristes, cortam a barba, raspam o cabelo, colocam um pano de saco. Os israelitas rasgavam a roupa na parte da frente, os homens, né, jogavam terra na cabeça. E hoje, muitas vezes, alguns tipos de pessoas, elas têm uma autoexigência tão grande de não demonstrar seus sentimentos, esconder tudo o que sente, jogar para debaixo do tapete e ir ignorando as suas emoções, e depois a gente tem tantas doenças. Eu fui uma pessoa que joguei muitas das minhas emoções debaixo do tapete, não sabia lidar com elas. Eu jogava debaixo do tapete porque eu também não queria ser uma pessoa fraca, eu tinha que enfrentar a vida e tinha um monte de justificativa para isso. E achava que mulheres que choravam eram fracas,
e um monte de conceitos, e dessa forma fui engolindo um monte de coisa. E eu aprendo aqui com a palavra de Deus que a gente tem que expressar o que sente de maneira com sabedoria, né? Que não é agredindo outras pessoas, nada disso, mas a gente vê que eles expõem a sua tristeza, eles expõem isso para fora, tá? E aí, o versículo 4 diz que tanto Esmon como Eabe andam gritando, quer dizer, ele está falando de cidades uma distantes da outra, todos estão ali gritando na nação de Moabe. E se ouve a voz, né? Os armados de Moabe clamam, quer dizer, o exército de Moabe clama. Não é só o povo, e sua alma treme dentro deles. Então imagine, aqueles que deveriam estar protegendo, dando força para o povo, estão tremendo, estão clamando. Então imagine como o povo se sente ao ouvir isso, né? E olha o versículo 5, gente, o versículo 5 é demais, diz assim: o meu coração clama por causa de Moabe. Coração de quem? Do Senhor. Sabe, o nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E Moabe estava sendo agora pagando algo que ele havia feito. A justiça tinha que acontecer. Sabe, amados, eu vejo muitas vezes tantas coisas acontecendo, que não dá para falar exatamente, por conta até, porque é tão profundo e pode até virar uma heresia, porque não dá para ser compreendido. Mas muitas coisas as pessoas sofrem, como eu já sofri, eu vejo várias pessoas por coisas, não só tomadas de decisões equivocadas, mas devido a ser autocrítica, a ter uma insegurança muito grande, a ter uma fé negativa, a ficar muito preocupado com doença, a ter sentimento de inferioridade. Então, todas essas coisas, elas vão psicossomatizando, vão dando uma autoestima extremamente frágil, vão se autossabotando, mesmo se esforçando muito, tendo emoções equivocadas, conflitos internos. Tudo isso vai gerando doenças psicossomáticas. E depois tomando um monte de remédio, esperando que o remédio vai trazer solução, que a medicina vai trazer solução, porque não sabe lidar com os sentimentos, né? Então, eu vejo assim, aqui, voltando para o texto, né? Moabe, eles estavam em guerra o tempo inteiro aqui com Israel. E lembra, o Senhor, até com o seu próprio povo escolhido, o que? O exército assírico veio e acabou com o reino do norte. Depois nós vamos ver o exército babilônico vendo e acabando. Então aqui está sendo mostrado quando o exército veio, provavelmente do Senaqueribe, do assírico, né? Quando veio, como eles destruíram Moabe, né? Então aqui diz que o coração clama por causa de Moabe. E eu vejo que o coração, muitas vezes, o Senhor se entristece ao ver os filhos dele passando por tanta dificuldade na alma, no corpo, mas é uma resposta do natural que está acontecendo. É uma resposta de não ter desenvolvido a salvação na alma. E o inimigo faz de tudo para vedar os nossos olhos, para que nós não venhamos a ter esse autoconhecimento, não venhamos a conhecer nossas emoções, não venhamos a saber lidar com relacionamentos, com os nossos relacionamentos e viver numa superficialidade. Oh, Senhor Jesus! E eu vejo que aqui é a minha fala, amados. Não há necessidade de concordar com nada. Eu estou dizendo de experiências dentro da palavra, dentro dos meus atendimentos, dentro dos meus estudos e dentro da minha vida. E aquilo que eu tenho me colocado na presença do Senhor, tá? Então, são coisas que a gente tem que realmente levar na presença do Senhor. Então, porque recentemente perdi uma pessoa muito querida, um servo do Senhor muito fiel, com uma doença assim, muito agressiva. E em pouco tempo levou aquela pessoa.
e deixou uma coisa muito difícil na vida para outra pessoa da família dele, né? Então, a gente muitas vezes fala, puxa, mas por quê? Né? E a gente indaga, mas quando você vai ver o perfil, quando você vai ver a pessoa tão esforçada, tão isso, tão aquilo, mas ao mesmo tempo rígida com ele mesmo, tão rígido, tão esforçado, não se permitia errar, não se permitia não ser agradável, não se permitia abraçar os outros, e acabou ali também uma doença vindo que não permissiva, uma doença tão agressiva. Então, muitas vezes a pessoa lá no íntimo necessita de descanso, mas não existe essa sabedoria e o corpo vai e busca descansar. Eu já fraturei o pé mais de uma vez, já torci o pé, já operei o pé, e era o meu corpo falando que eu precisava parar, porque a coisa estava pesada, mas eu não entendia, não compreendia, ao mesmo tempo negava o que meu corpo queria dizer. E assim, quando o Senhor fala que o meu coração clama por Moabe, quer dizer, o coração do Senhor chora por Moabe. O coração do Senhor chora ao ver nós, filhos dele, passando por tantas coisas, por tantas coisas. E o Senhor está querendo nos despertar. O Senhor quis despertar Moabe, e Moabe preferiu ir para os altos, ir lá para o seu Monte Nebo, seu Monte Medeba. Então, muitas coisas acontecem, mas existe a permissão de Deus, porque que nem se eu sou muito rígida comigo, as minhas células elas vão sentindo esse processo da rigidez e meu corpo vai reagir mediante isso. Então, existe a permissão do Senhor desse ciclo da morte que entrou, desse ciclo do medo que entrou lá no Jardim do Éden. Né? Mas não que o Senhor fale assim, eu quero que você tenha isso. Não, porque também tem o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio de ir buscar ou não desenvolver a nossa salvação na cura da nossa alma. O Senhor dá esse livre-arbítrio a nós, tá? Então, quando eu leio esse versículo, meu coração clama por causa de Moabe. Amados, imagine vocês que são pais, quantas vezes a gente disciplina nosso filho, mas o nosso coração está chorando pelaquela disciplina. Vê aquilo que nosso filho está passando, está chorando. Eu até hoje, assim, muitas vezes eu me fecho para algumas coisas com o meu filho e deixo ele se virar sozinho. E eu vejo o quanto muitas vezes ele bate a cabeça, sofre. Eu fico com o coração apertado, mas agora é a vez dele. Agora é a vez dele se desenvolver. Entendeu? Então, eu vejo Deus dessa forma aqui, coração do Senhor apertado, tá? Então diz assim, o meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luíte e no caminho de Oranim, levanta grito de desespero, quer dizer, eles estão fugindo porque eles sabem que o exército, que o inimigo está chegando e eles vão chorando pelo caminho, vão subindo. E quando fala aqui fugitivos que vão até Zoar, novilha de 3 anos, então talvez ele queira dizer aqui que é assim, jovens, crianças que estão assim, que os pais falam, foge, vai embora. Porque quando chega um exército numa cidade, pega as pré-adolescentes, adolescentes, eles vão estrupar tudo. Então, são pessoas que estão fugindo, como esses novilhos, né? Porque as águas de Nirim, versículo 6, desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva, já não há verdura alguma. Moabe, ela tinha uma plantação muito rica, ela tinha um pasto muito bom. Então, o inimigo, quando vem, gente, ele faz o quê?
ele faz de tudo para acabar com toda a plantação, levar todos os gados embora. Ele quer destruir a cidade para aqueles que se esconderam, alguma coisa, não ter como sobreviver depois. Então, e uma das coisas também que o inimigo faz, eles gostam de ir lá no ídolo e destruir os ídolos deles para falar, tá vendo? O seu rei, o seu ídolo não é mais poderoso do que o nosso. O nosso é mais poderoso do que vocês. Porque nós vamos ver que depois, quando o exército assírico chega também ali em Israel, nós já vimos anteriormente, né? Mas eles falam um monte para o rei Ezequias, dizendo que os outros reinos tinham o quê? Tinham ídolos melhores, mais bonitos, tinham várias coisas melhores e foram destruídos. Quanto mais eles, né? Que nós não temos ídolos, nada, né? Tinha ali a Arca da Aliança, né? Oh, Senhor Jesus, mas o Senhor não permitiu que a Arca da Aliança fosse tomada, né? E até hoje não se sabe aonde foi para a Arca da Aliança. Olha como tudo tem, né, a presciência de Deus. Ó Senhor Jesus. Amados, não se preocupem com esse monte de nome de cidades, tá? Porque tá falando assim da parte geográfica ali, né? E vai falar das águas de Nirim, provavelmente um rio, né? Ali que se secou, né? Versículo 7, pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram eles mesmos, levam para além das torrentes dos salgueiros. Porque o pranto rodeia os limites de Moabe. Então, o pranto vai até os limites ali, não é só ali a centro de Moabe. E ele vai situar as cidades, né? Até Eglaim chega o seu clamor, e ainda Bet-Berlim o seu lamento. Porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, águas de um rio lá, né? Pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparam de Moabe e contra os restantes da terra. Então aqui também vai ter leões na terra, para que aqueles que conseguiram escapar ali, os leões acabam pegando aqueles lá, né? Que triste a situação de Moabe, né? Oh, Senhor Jesus, mas isso mostra aqueles que são alertados e não se curva ao Senhor. E em 1868, na cidade ali onde fala no versículo 2 de Dibon, uma cidade que fica assim 5 quilômetros ao norte do Arnon, esses nomes não vai resolver nada, né? Mas acharam o quê? Acharam uma famosa pedra de Moabe em 1868. E a pedra tem uma inscrição descrevendo a guerra entre Moabe e Israel, que está lá em Reis 3, de 4 a 27. Olha que interessante, né? Essa famosa pedra, o rei Mesba, ele se vangloria de ter sido ordenado lá pela divindade pagã dele, que era o Quemos, a divindade, a tomar Israel e sitiar a cidade e matado 7.000 homens e mulheres e crianças, as quais ofereceu ao Deus dele. Então, nessa pedra tem essas inscrições. Então, a arqueologia hoje vem contribuir muito para a história aqui da parte bíblica, mostrando, porque para algumas pessoas são histórias que não aconteceram, mas hoje a arqueologia cada vez vem comprovando mais toda essa história ocorrida. Então, amados, nós vamos depois continuar em Isaías 16, que vai ser a continuidade de Isaías 15. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade.
Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.